Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre lendas urbanas assustadoras e suas origens. As lendas urbanas são histórias que se espalham pela população de forma oral, muitas vezes com origens desconhecidas. Algumas dessas lendas podem ser muito assustadoras e algumas delas têm um fundo de verdade. Então, preparem-se para conhecer as histórias por trás de 10 lendas urbanas que assombram a mente das pessoas até hoje. Lenda número 1. A Loira do Banheiro. Começamos com a lenda urbana da Loira do Banheiro, muito popular entre estudantes. Segundo a lenda, a Loira do Banheiro era uma aluna que morreu em um banheiro da escola. Ela aparece para quem entrar no banheiro sozinho e repetir seu nome 3 vezes em frente ao espelho. A história da Loira do Banheiro tem diferentes versões, mas muitas delas envolvem algum tipo de tragédia. A lenda é tão popular que muitas escolas proíbem seus alunos de falar sobre isso. Lenda número 2. A Noiva Fantasma. A lenda da Noiva Fantasma é uma das lendas urbanas mais conhecidas do Brasil. Disse que uma noiva morreu em um acidente de carro na noite de seu casamento e agora assombra a estrada em que ocorreu o acidente. Há relatos de pessoas que viram uma noiva fantasma em seu vestido branco na estrada. A lenda é tão popular que inspirou filmes e livros. Lenda número 3. O Homem do Saco. A lenda do Homem do Saco é outra lenda urbana muito popular. A história diz que um homem misterioso sequestra crianças e as coloca em um saco. A lenda do Homem do Saco é tão popular que muitas vezes é usada para assustar as crianças que não se comportam. Lenda número 4. O Bebê Diabo. A lenda do Bebê Diabo é uma das lendas mais antigas e assustadoras. Disse que uma mulher deu à luz a um bebê com chifres e cauda. A criança foi imediatamente levada pelo diabo e a mãe nunca mais foi vista. A lenda é tão antiga que é difícil rastrear sua origem. Lenda número 5. O Chupa-Cabra. A lenda do Chupa-Cabra surgiu na América Latina na década de 1990. A história diz que uma criatura misteriosa ataca animais e suga seu sangue. Há relatos de pessoas que viram o Chupa-Cabra, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada até hoje. Está gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder a próxima curiosidade. Lenda número 6. O Pé Grande. A lenda do Pé Grande é uma das lendas urbanas mais famosas. A história diz que uma criatura gigante e peluda vive nas florestas da América do Norte. O Pé Grande, também conhecido como Sasquatch, é uma criatura lendária que habita as florestas do noroeste do Pacífico nos Estados Unidos e no Canadá. É descrito como um primata peludo, com cerca de 2 a 3 metros de altura e pesando entre 200 e 400 quilos. A lenda do Pé Grande tem sido contada por muitos anos pelos povos indígenas da região e foi popularizada na cultura pop pela mídia. Existem inúmeras histórias de avistamentos e evidências que supostamente comprovam a existência dessa criatura, como pegadas e gravações de áudio. No entanto, muitos cientistas consideram essas evidências inconclusivas e afirmam que o Pé Grande é apenas uma lenda urbana. Ainda assim, a criatura continua a fascinar e a intrigar as pessoas em todo o mundo, e é frequentemente referenciada em filmes, programas de TV e livros de ficção científica. Lenda número 7. O Homem do Gancho. A lenda do Homem do Gancho é uma história que tem origem nos Estados Unidos, e que se popularizou em todo o mundo. O Homem do Gancho é uma das lendas urbanas mais populares em todo o mundo. A história diz que um homem que teve sua mão amputada por um acidente de carro, usa um gancho no lugar da mão. Ele aterroriza jovens casais que estão em carros estacionados em locais isolados, como parques e estradas desertas. O Homem do Gancho é geralmente descrito como um assassino impiedoso que corta suas vítimas com o gancho. A lenda do Homem do Gancho tem origem nos Estados Unidos, mas se espalhou para muitos outros países, onde é contada de forma diferente, com variações na história e no final. Embora a lenda seja apenas uma história, ela pode ter surgido como uma forma de alertar as pessoas sobre os perigos de se envolver em comportamentos de risco e frequentar lugares isolados. A lenda surgiu na década de 1950 e ainda é contada em muitos lugares. A lenda do Homem do Gancho é tão popular que já inspirou muitos filmes de terror, programas de TV e livros. Embora não haja nenhuma evidência concreta de que um homem com um gancho já tenha matado alguém, muitas pessoas afirmam ter tido experiências assustadoras com essa lenda. Alguns relatos incluem pessoas que viram o Homem do Gancho olhando para elas pela janela ou perseguindo seu carro em uma estrada deserta.
Embora muitos acreditem que a lenda seja apenas uma história inventada, a possibilidade de um assassino em série mascarado ainda gera medo e fascinação nas pessoas. Lenda número 8: A Casa Amaldiçoada. A lenda da Casa Amaldiçoada é muito popular em todo o mundo. Diz-se que uma casa é assombrada por fantasmas ou espíritos malignos, e que todos aqueles que entrarem na casa nunca mais sairão. Há muitas histórias de pessoas que entraram na casa e nunca mais foram vistas. Muitas vezes, essa lenda é usada como um desafio para corajosos que querem testar seus medos. Lenda número 9: O Jogo do Copo. O Jogo do Copo é uma lenda urbana muito popular que surgiu no Brasil. A história diz que, através de um jogo com um copo e uma tábua com letras do alfabeto, é possível se comunicar com os espíritos. Muitas pessoas afirmam ter tido experiências assustadoras jogando o Jogo do Copo. A lenda é tão popular que muitas escolas e igrejas proíbem seus alunos e membros de jogá-lo. O jogo do copo é uma atividade que envolve o uso de um copo ou outro objeto, geralmente redondo, para se comunicar com espíritos ou entidades sobrenaturais. Para jogar, os participantes se reúnem em volta de uma mesa, colocam seus dedos no copo e fazem perguntas para os espíritos, que respondem movimentando o copo. O jogo é considerado uma forma de comunicação com o além, mas é altamente controverso, pois muitas pessoas acreditam que pode levar à invocação de espíritos malignos ou perigosos. Embora a origem exata do jogo do copo seja desconhecida, ele tem sido praticado por muitas culturas e em diferentes épocas. No entanto, a popularização do jogo ocorreu durante o século XIX, quando o espiritismo ganhou destaque em países como os Estados Unidos e a França. Desde então, o jogo do copo tem sido uma atividade popular em muitos países e ainda é praticado por algumas pessoas hoje em dia. No entanto, muitos especialistas em paranormalidade e espiritualidade alertam que o jogo do copo pode ser perigoso, pois os participantes podem atrair espíritos negativos ou entidades malignas. Além disso, o jogo pode levar a uma obsessão com o sobrenatural, o que pode ser prejudicial para a saúde mental e emocional dos jogadores. Por isso, é importante que as pessoas que desejam experimentar o jogo do copo estejam cientes dos riscos envolvidos e tomem precauções necessárias para evitar danos. Lenda número 10: Bloody Mary. A lenda de Bloody Mary é outra história muito popular entre os jovens. A lenda diz que, se uma pessoa ficar na frente do espelho e repetir o nome Bloody Mary 3 vezes, ela aparecerá no espelho. A origem da lenda é incerta, mas ela se tornou muito popular nos Estados Unidos e em outros países. A origem exata da lenda de Bloody Mary é incerta, mas acredita-se que ela tenha raízes na tradição folclórica europeia e tenha sido adaptada e modificada ao longo do tempo. Alguns afirmam que a história é baseada em uma mulher real chamada Mary Worth, que teria sido condenada à morte por bruxaria e cujo espírito ainda assombra os banheiros. Embora a lenda de Bloody Mary seja considerada apenas uma história, muitas pessoas relataram ter experimentado encontros sobrenaturais ou ter sido traumatizadas pelo ritual. Alguns relatam ter visto o espírito de uma mulher ensanguentada em seu reflexo, enquanto outros afirmam ter ouvido vozes ou presenciado objetos se movendo sem explicação. No entanto, não há evidências concretas de que a lenda seja verdadeira, e muitos especialistas em paranormalidade a consideram apenas uma lenda urbana moderna. Essas são apenas algumas das lendas urbanas assustadoras que existem. A verdadeira origem dessas histórias pode nunca ser conhecida, mas elas continuam a assombrar as mentes das pessoas em todo o mundo. As lendas urbanas são uma forma de contar histórias e passar tradições de geração em geração. Espero que tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado a conhecer um pouco mais sobre essas lendas urbanas. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo sobre outras lendas urbanas que vocês conhecem. Até a próxima!